Meus amados, Deus está aqui no nosso meio, amém? Vamos ficar de pé todos juntos agora, numa só voz, amém? Cumprimente seu irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, é muito bom estar com você essa noite, que o Senhor te abençoe. Eu convido todos a ficarem de pé nesse momento, e você agora nesse momento em comunhão, já começamos em oração. E você vai dar a mão para o seu irmão que está do seu lado, amém? E nós vamos orar agora em comunhão, agora em unidade. Nós vamos orar em unidade com o nosso irmão. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus venha essa noite fazer morada. Isso, se una ao irmão, não fique sozinho, né? Pega na mão dele, não fique só. Quem estiver só, se una em 3, 2, não tem problema. E agora você junto com o seu irmão vai orar. Você junto com o seu irmão em comunhão. Amém? Feche seus olhos agora. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui em comunhão. Hoje é uma noite de comunhão, Senhor. Nós celebramos a Tua ceia, Pai. Nós celebramos, ó Deus, a Tua morte, mas que o Senhor ao terceiro dia ressuscitou. E vivo está e venceu a morte, Senhor. Por isso nós declaramos essa noite, ó Pai, que o Senhor Jesus reina sobre a nossa vida. Que o Senhor Jesus esteja conosco. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço bem forte ao seu irmão. Diga: meu irmão, como é bom estar aqui com você nessa noite. Como é bom estarmos em comunhão essa noite. E eu te convido a louvar ao Senhor nessa noite. Eu te convido a levantar um clamor, um sacrifício de louvor. Eu te convido a abrir o seu coração agora ao
nesse lugar. Mais, Espírito Santo. Quem sente a presença de Deus, levanta a sua mão. Amém. Toca no seu irmão e diga: irmão, recebe a presença de Deus aqui nesse lugar. Porque nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Vamos dizer a Ele: Pai, o Senhor és formoso nesse lugar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz e hoje é um dia de ceia, de comunhão, e nós estamos aqui para adorar o Senhor. Por isso, Senhor, nós declaramos, ó Pai, o teu senhorio. Nós te adoramos, Espírito Santo. Jesus. Obrigado, Senhor. Declare isso agora com o seu coração, numa atitude de adoração a Deus. Não é sobre quantidade, não é sobre a quantia que você oferece.
me falha a memória, existe uma passagem que fala dos dois senhores, né? Qual Senhor nós servimos? Qual é o Senhor do seu coração essa noite? A quem você tem servido? Porque a palavra de Deus diz que onde está o teu coração, aí está o teu Deus, o teu tesouro. E eu te pergunto e também faço essa pergunta para mim, meus amados irmãos: aonde está o meu coração? E quando a gente tem essa revelação da palavra de Deus através do Espírito Santo, a gente entende que o nosso coração tem que estar voltado a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Pergunta para o seu irmão do seu lado: meu irmão, onde está o teu coração? Dá um cutucão aí no teu irmão e diz: onde está o teu coração, meu irmão? E o Senhor Jesus te faz um convite. Diz para o seu irmão: o Senhor Jesus te faz um convite hoje, para você vir estar com Ele, para o teu coração vir estar com Ele. Então, nesse espírito agora, com o nosso coração em Deus, vamos entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, porque Ele tem nos abençoado, porque não vivemos daquilo que nós vemos, mas nós vivemos daquilo que cremos. Então fique de pé com o seu envelope na mão. Amém? Todos fiquem de pé e vamos orar ao Senhor. Pegue seu envelope. Pai, nós entregamos agora os nossos dízimos e as nossas ofertas diante de Ti, para que Teu Espírito Santo, ó Deus, venha abençoar, venha trazer, ó Deus, agora a providência que cada um necessita na casa de cada um, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades dominadoras desse mundo. Mas nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a nossa vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Traga com alegria a sua oferta. Hoje está aqui desse lado, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor com alegria agora. Já vamos louvando, trazendo as nossas ofertas numa atitude de louvor e adoração. Amém? Trazendo com alegria a oferta do Senhor. E eu te convido agora a nós celebrarmos a Deus. Todos juntos, numa só voz, agora. Vamos declarar: Senhor, nós te agradecemos, a Deus, pelos dízimos e pelas ofertas. Nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas de Deus na nossa casa, na nossa família. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito
gente vai passar para a parte da Santa Ceia, amém? Paz do Senhor, irmãos. Amém. Hoje é um dia especial, é o dia da Santa Ceia do Senhor. Gostaria que todos abrissem a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 21. Capítulo 11, versículo 21. Você sabe o que significa a Santa Ceia do Senhor? Ele diz que o pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o sangue de Cristo. O nosso corpo não teria nenhuma vida se não tivesse o sangue. Alguém já viu um defunto assim no caixão? A gente percebe nitidamente que parece um boneco de cera, parece que não tem vida, porque ali não tem, o sangue parou de circular, né? Então vê aquele corpo amarelado, sem vida, porque não tem sangue pulsando naquele corpo. E o corpo de Cristo, né? E o sangue de Cristo é para manter o corpo vivo. O corpo de Cristo significa a igreja. Você sabia que a igreja é o corpo de Cristo? Eu não sou o corpo de Cristo sozinho. Eu faço parte do corpo de Cristo. Um aqui é orelha, outro é boca, outro é nariz, outro é o pé, outro é o braço, dependendo da função que você faz aqui na igreja. É uma comparação, né? Aquelas pessoas que ouvem as pessoas para aconselhar é o ouvido, aquele que prega é a boca, aquele que tem visão administra são os olhos, e aquele que evangeliza, traz as pessoas, que dinamiza a igreja são os pés, são os braços. E nós somos o corpo de Cristo. Depois que Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, nós fomos instituídos como corpo de Cristo para continuar fazendo aquilo que Cristo fazia, que é pregar as boas novas do reino de Deus. Então, se você está aqui, se você vai tomar a Santa Ceia, é porque você faz parte do corpo de Cristo. Porque eu sozinho nunca vou conseguir fazer a mesma obra que Jesus fez. Mas eu com você e você comigo, nós todos juntos podemos fazer aquilo que Cristo fez. Salvar vidas, ensinar vidas novas, tirar das garras do diabo, fazer com que a pessoa tenha vida vitoriosa, fazer com que as pessoas tenham vida e vida em abundância, socorrer aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão nas garras do diabo. Nós podemos fazer toda esta obra, não sozinhos, mas todos juntos, unidos. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz assim, apóstolo Paulo dizendo: porque recebi do Senhor Jesus, e também lhes ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, e comei isto. Esse é o meu corpo partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é do Novo Testamento, do meu sangue, e fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então nós vamos tomar a Santa Ceia do Senhor para memória, quer dizer, para trazer de volta na nossa mente todo o plano,
todo o projeto de Jesus em continuar amplificando, continuar aumentando o reino de Deus. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos fazer isso até que Jesus volte. Portanto, qualquer que comer e beber desse cálice indignamente será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Isto é, aquele que comer e beber sem estar fazendo absolutamente nada é um servo inútil e infiel. Por isso que nós temos que trazer a memória, e aqueles que estão afastados, longe do caminho de Deus, longe das obras da igreja, volte, retorne para a casa do Senhor e continue a trabalhar. Então, por isso ele fala assim: examine-se, então, antes de tomar a ceia, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então, reconcilie com Deus, volte correndo para o Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então ele quer dizer assim: aquele que toma da Santa Ceia sem absolutamente participar de nada da igreja, não tem nenhuma responsabilidade, ele está se enganando a si mesmo, né? Então volte ao Senhor, ajude a igreja, né? Vamos fazer a obra de Deus, vamos participar das obras de Deus, né? Cada um de nós podemos, trazendo amigos, trazendo parentes para a igreja, para que o reino de Deus possa crescer. Por causa disso, há entre muitos de vós fracos, doentes e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não estaríamos sendo julgados. Então nós precisamos, para que nós permaneçamos a fortalecer a nossa igreja, para que seja uma igreja forte, um corpo forte, cheio de sangue. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Porquanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Quando nós tivermos que comer, então vamos comemorar, vamos comer, vamos participar, para ajudar uns aos outros. Vamos orar, fique de pé em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos esses elementos para a Tua glória e para a Tua honra. Cada um que vai tomar esta ceia, se conscientize da sua responsabilidade diante de Deus. Não responsabilidade com dor, com sacrifício, mas uma responsabilidade com amor, com gratidão por tudo aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Esse amor vai ser tão contagiante que muitas pessoas vão querer ser igual a você. Por isso, em nome de Jesus, todos aqueles que ingerirem dessa ceia do Senhor possam agora ser participantes do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. We
aqui de cima, você vai ter o pão. Vamos todos tomar o pão, amém? Pega na mão. Vamos então, esse é o meu corpo, fazer isto em memória de mim, diz o Senhor. Vamos todos tomar juntos. Senhor Jesus, muito obrigado, a Deus. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. E tira toda a raiva, tira todo o ódio, tira todo o ressentimento agora, em nome de Jesus. Que nós, para chegarmos na presença de Deus, não podemos ter o coração cheio de amargura, porque o Senhor recebe aquele que dá com alegria. E nós oferecemos o nosso corpo com toda a alegria do Senhor. Obrigado, Senhor, também pelo seu perdão. Obrigado pelo seu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor perdoou todos os meus pecados. E todos aqueles que estão, ó Deus, afastados de Deus, que nesta noite possa reconciliar e voltar para o Senhor Jesus. Amém. Da mesma forma, o Senhor também tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Fazer isto em memória de mim. Vamos todos tomar juntos? Esse é o sangue de Jesus que dá vida ao corpo. Por isso sustenta cada um, Senhor, na vivacidade do Teu Espírito, ó Deus. Que tenha vida e vida em abundância, que seja um sangue puro, que seja um sangue divino, que seja um sangue que corre nas nossas veias, que pulsa no nosso coração, que esquenta as nossas vidas, ó Deus, cheio do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Jesus, meu guia. Sentir temor dele.
pastores, pelos juniores, pelas crianças. O Senhor vem abençoar agora, Pai, suas vidas. A palavra que venha, Senhor, ser penetrante, ó Deus, sobre os seus corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos descer com cuidado, sem correr. Amém? Gostaria de passar então a palavra para o pastor, amém? Mais uma vez, a paz do Senhor, vamos nos acomodar, vamos sentar, para que nós possamos. Nós fomos impactados essa semana, né, que passou agora, mais de 100 mortos, né, lá no Rio de Janeiro, né, e é uma coisa que entristece muito o nosso coração por saber que situação que o país está passando, né? Que a condição humana, né, que estamos vendo o que está acontecendo, e é tudo aquilo que Deus já tinha previsto para os últimos tempos. Tudo isso acontece que a igreja. Qual é o papel da igreja? O que está acontecendo com o Brasil, em que o evangelho está crescendo tanto, mas a criminalidade não diminui, e a quantidade de distribuição de drogas, a quantidade de adegas, tem 3, só numa rua lá perto de casa tem 3 adegas. E quando eu estou vindo para a igreja, está cheio de gente, mocinhas ali, de shorts, todo mundo ali, com roupa de domingo, com uma latinha na mão, até mesmo com chuva ou sem chuva. O que está acontecendo nas nossas igrejas? Qual é a qualidade do evangelho que nós estamos pregando? Quando nós falamos de falsos profetas, nós pensamos nos falsos profetas do Apocalipse, nós pensamos nos falsos profetas dos últimos, do último fim dos tempos. Mas nós, quando observarmos hoje, nós vemos a quantidade de falsos profetas que estão invadindo a nossa cidade, o nosso país e através das mídias. E muitos de nós não sabemos discernir aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro, porque não sabemos, não conhecemos a palavra de Deus. Até os pregadores, quando pregam a palavra de Deus, muitas vezes, por exemplo, eu tenho experiência ali de ter várias pessoas que sabem pregar, que conhecem a palavra de Deus, mas quando a gente pede para pregar, ele lê um texto como pretexto e depois ele vai verbalizando o que ele pensa, o que ele acha, e ele vai falando, e muitas vezes dessas coisas são repetições de outros pregadores. Só vão repetindo que nem papagaio, aquilo que achou bonito numa pregação, na outra vai fazendo uma coxa de retalho, vai ali fazendo coisas que só ele entende e mais ninguém. Eu vou convidar os irmãos que abrem nossas Bíblias em Mateus capítulo 7, versículo 15. Para fazer a introdução antes da leitura, diz assim: profeta é aquele que fala por inspiração divina ou em nome
de Deus. Profeta significa, é uma palavra grega que significa intérprete ou porta-voz. Porta-voz ou intérprete. Esse é um profeta. É aquele que fala em nome de Deus. Não é que quer dizer que eu falo alguma coisa, eu falo assim, em nome de Jesus. Se eu falar em nome de Jesus, se eu ensinar um papagaio, o papagaio vai falar em nome de Jesus, ele vai aprender isso. Mas é comum, as pessoas não têm autoridade para chamar a atenção de uma criança, por exemplo, e fala assim, o pastor não gosta que você faz isso. Ele está usando o nome do pastor, né? E muitas vezes nós usamos nem em nome do pastor, nós usamos em nome de Jesus. Jesus não gosta que você faz isso. Deus não gosta que você faz isso, né? E ficamos usando o nome de Deus. E ficamos usando o nome de Deus, mesmo sem nenhuma referência bíblica, sem nenhum embasamento bíblico, né? Então, em capítulo 7, versículo 15, diz assim: acautelai-vos, porém, pelos falsos profetas, que vêm até a vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Existem aquelas pessoas que falam com toda a convicção: eu vi, Deus me mostrou, né? Deus falou comigo. Mas será que é verdade isso? Isso são falsos profetas, porque está usando o nome de Deus. E como que eu vou discernir aqueles que são falsos profetas e aqueles que são verdadeiros? No versículo 16 diz: os seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? 17. Toda árvore que produz bons frutos, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. E toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Eu me lembro uma vez no interior, onde a gente morava, o governo mandou o Ministério da Agricultura cortar todos os pés de laranjeira, né? Aí nós tentávamos esconder algumas mudas de pé de laranja, mas eles queriam tudo, eles cortavam e ainda jogavam veneno para que não brotasse novamente. Por quê? Porque existia uma praga, né, incontrolável. Então, por isso, eles precisavam cortar todas as árvores que produziam fruto que não dava suco, dava coisa endurecida assim. Então, aqui está dizendo que toda árvore que não produz bons frutos, a árvore má, são cortadas, né? E assim também, eu estou só dando uma experiência, que o Ministério da Agricultura aqui em São Paulo já mandou cortar todas as árvores, todas as laranjeiras que tinha o cancro cítrico. No versículo 21 diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O que eu quero dizer com isso? Então, como são esses falsos profetas? Esses falsos profetas acham bonito você estar no púlpito e liderando um grupo de pessoas, onde ele vai ser respeitado, onde ali ele vai ter poderes, onde ali quando ele fala as pessoas respeitam, e quando ele fala como que Deus estivesse falando. E muitas vezes não tem nenhuma experiência com Deus, mas aquilo que ele quer fazer é pura vaidade. Ele quer se aparecer, ele quer comandar, ele quer manipular, ele quer ter as pessoas nas suas mãos. 22.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Deus vai dizer: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, para nós discernirmos quem são os falsos dos verdadeiros, nós temos que acompanhar a vida dela. Nós não podemos aceitar qualquer pessoa da noite para o dia. Nós precisamos pedir a referência. Esses dias mesmo, na internet, uma delegada estava chamando a atenção de todos os pastores, né? Quem é que você coloca na sua igreja, no seu ministério, principalmente ministério infantil, né? Principalmente ministério que trabalha com crianças? Você pelo menos puxou o currículo, como chama? Não entendi. Capivara, esse é o termo técnico, mas você já puxou o capivara dessa pessoa? Né? Você sabe para quem que você está dando a responsabilidade de uma das crianças na sua igreja? Né? Por isso que nós temos que tomar cuidado. Pelo menos os professores da nossa igreja são professores que há muito tempo aqui convivendo conosco, nós conhecemos, né? Sua família, conhecemos até professor que conhece desde a infância, né? Então é uma coisa muito séria. E como essas pessoas estão infiltradas dentro da igreja, né? E ela entra dentro de uma igreja, ela arrebanha uma turma e arranca e tira e funda outra igreja, né? Por isso, em Atos capítulo 17, versículo 10, diz assim: Paulo e Silas em Bereia foram até a sinagoga pregar. Mas, né, ora, estes eram sensacionais, né? Mais do que os da Tessalônica, né? Receberam a palavra, que eles examinaram a Escritura e se essas coisas eram assim mesmo como estava na Bíblia. De sorte que muitos deles creram, porque eles foram conferir tudo que Paulo e Silas estavam falando na palavra de Deus. E eu conheci uma pessoa que ele falava com tanta ênfase que ele, aquelas pessoas incautas, aquelas pessoas inocentes, aquelas pessoas imaturas, ficavam perplexas, porque nessa noite Deus falou comigo, né? Deus me mostrou, com tanta convicção que todo mundo ficava até temeroso com ele. Mas no decorrer do tempo, nós provamos que ele passava de um esquizofrênico com múltipla personalidade. Por quê? Quando começa a conversar com ele, vai puxando a capivara dele, não oficialmente, não é, conversando com ele vai se entregando todo o seu currículo. E aí nós pensamos: como que uma pessoa dessa, da noite para o dia, pode dizer que foi pastor? Um pastor que ficou 19 anos preso na cadeia, e ele foi ungido pastor dentro da cadeia. E ele sai aqui, ele começa a entrar nos ministérios, começa a pregar, e quando a gente vai ver, são pessoas que continuam, não tinham mudado nada, continuava com a mesma prática na sua criminalidade. As pessoas que são sociopatas são aquelas pessoas que não têm nenhum sentimento. E quando ela quer, muitas vezes ela toma o poder para conseguir dinheiro das pessoas, para extrair dinheiro. Então ela vai lá e explora com todo sentimento, com todo o argumento bíblico, né, para tirar o máximo de dinheiro das pessoas, sem nenhum sentimento. Não se importa se aquela pessoa é pobre, se aquela pessoa tem dificuldade, se aquela pessoa está fazendo dívida em nome de Deus, envergonhando o nome de Deus, dando mau testemunho, deixando as suas crianças passar fome, alimentando um ego, uma ilusão de que vai ficar rico,
de uma ilusão que não existe, de uma ilusão totalmente diabólica, imunda do inferno. E muitas vezes, vai lá, Tiago diz: ninguém diga de Deus é tentado, cada um engodado pela sua própria concupiscência. Existem aquelas pessoas que são pregadores, talvez nem tenha essa ganância pelo dinheiro, mas ela tem uma sede de vaidade, de aplauso, de ser admirado, de ostentação. E essas pessoas também ocupam os nossos cultos. O que eu estou falando é absolutamente desagradável, absolutamente incômoda, absolutamente coisas que não me sinto bem de falar para essas coisas. Mas como é uma verdade, e os irmãos têm que ser alimentados com a palavra de Deus, não mais com leitinho, mas ser alimentados com palavras sólidas, então eu preciso tocar nesse assunto. E existe aqueles que têm o síndrome de Lúcifer, aquele que tem poder. Eles entram principalmente em grandes denominações e começam a disputar poderes que já nós vimos, vocês já viram nos jornais, que até alguns mandam matar outros só para tomar o poder, porque aquilo é um grande conglomerado, é uma grande potência financeira, que as pessoas fazem isso, e tudo isso não tem nada a ver com Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado com esses falsos profetas, que não fiquem esperando no Apocalipse, mas já está hoje, agora, nesse momento, operando em vários lugares com as suas falsas profecias. Muitos são fanáticos que não passam de esquizofrênicos, que não sabem fazer a diferenciação da realidade com a sua fantasia. Ele se acha o Cristo, ele se acha o Deus Todo-Poderoso, ele se acha o grande profeta, ele se acha o grande ungido, e cada vez mais, eu não sei onde que vai parar, pessoas que auto-ungem pastores, depois eles se auto-ungem bispos, depois se auto-ungem apóstolos, depois, agora, como eu pensei, agora vai parar, né? Não tem mais, agora a gente parou, né? Mas agora estão se ungindo como patriarca, né? E agora, daqui a pouco, eu estou ungido e eu sou Jesus, não é verdade? Não tem mais limite. São pessoas absolutamente fora das coisas de Deus. Um homem que é servo de Deus, ele não está preocupado com o título. Ele está preocupado em servir, em fazer a obra de Deus, renunciando todos os seus poderes, mas infiltrando no meio do povo, vivendo com eles, para poder salvar. Os sociopatas são os manipuladores que falam uma mentira, que manipulam as pessoas. Ou manipula com medo, dizendo: se você não fizer o que eu estou mandando, o diabo vai te pegar. Se você não fizer o que eu estou mandando, o diabo eu vou dar ordem para que o diabo atrapalhe a sua vida. Então, não são homens de Deus, mas são bruxos, aqueles que manipulam as pessoas com medo, através do medo, para poder exercer o seu poder. Aquelas pessoas também que se mostram ungidos de Deus, que têm poderes milagrosos de cura, fica arrancando dinheiro daquelas pessoas vulneráveis que estão com doenças, desenganadas pelos médicos, e elas chegam desesperadas e dão tudo que tem, arranca daquelas pessoas vulneráveis, daquelas pessoas, não importa se ela é idosa, não importa se ela está frágil, não importa, mas ele tende sempre a explorar essas pessoas. E os narcisistas querem cada vez mais aplauso. E suas características é a ostentação de viver cheio de joias,
relógios caros, correntes, e colocam coisas imitando o judaísmo novamente, objetos de ouro, e muitas vezes vendem e leiloam até essas coisas para ganhar fundos e dinheiro. E a palavra de Deus diz que não dá para servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. E o síndrome de Lúcifer, aquele que quer o poder e a glória quer ser igual a Deus. Mateus 24, 24. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e maravilhas, de tal maneira que, se possível, enganaria até os escolhidos de Deus. Por que é que os escolhidos de Deus não vão ser enganados? Porque os verdadeiros escolhidos de Deus são aquelas pessoas que leem a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus. São aquelas pessoas que examinam a palavra de Deus, como os bereanos. Eles não aceitaram as palavras dos apóstolos, eles foram conferir se estava conforme a Escritura. Por isso que mesmo a vinda de Jesus, a primeira coisa que eles faziam era dizer que já estava escrito na palavra de Deus, já tinha sido profetizados pelos profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, Davi e assim por diante. Mas não vai enganar os escolhidos, porque aqueles que estão cheios do Espírito Santo, aqueles que conhecem a palavra de Deus, vai dizer: alguma coisa não está batendo com a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 13 a 12 diz assim: ninguém diga que eu fui tentado por tal pastor, por tal falso profeta, e assim foi Deus que me enganou, fez eu cair, eu acreditei nele. Mas ele diz assim: ninguém diga de Deus sou tentado, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. São aquelas pessoas que procuraram aquela igreja para ter benefícios, mesmo que esses benefícios não fossem da vontade de Deus. Por exemplo, disputar marido de outra pessoa, mulher de outra pessoa, e assim como disputar riquezas que não lhe pertencem. Essas pessoas foram engodadas por uma coisa que não era do seu direito, foi atraído pela sua própria concupiscência, caiu na sua própria armadilha. Em 1 Tessalonicenses 5, 20, 21 diz assim: não trate com desprezo as profecias, mas tenha a prova de todas as coisas e retenha o que é bom. Não aceite as profecias, não aceite sem examinar a palavra de Deus, não aceite, julgue, pense, preocupe. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Presta atenção, né? Quando nós profetizamos, em primeiro lugar, nós temos que ver se a nossa profecia está baseada na palavra de Deus. Se alguém vai adivinhar o meu futuro, dizer, por exemplo, você vai morrer no mês que vem, ou alguém dizer para você, você vai receber um grande prêmio na semana que vem, não está nas Escrituras. Essas pessoas são adivinhos, e os adivinhos não herdarão o reino dos céus. E nós, muitos de nós, estamos à busca de adivinhos. Ele diz assim que toda profecia, ou toda a Escritura que inspira a profecia, é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade plena e preparo para realizar todas as boas ações, para que nós possamos estar
A palavra de Deus é suficiente. A adivinhação é típico das pessoas que não têm fé, das pessoas que não acreditam, precisam de adivinhação para ter certeza daquilo que é incerto, que o futuro pertence só a Deus. Versículo 2 diz assim, profetiza, em Ezequiel capítulo 34, versículo 2 diz assim, profetiza Ezequiel, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo e não as ovelhas, que estão só pensando em ganhar para elas mesmas, só estão pensando em ganhar dinheiro, só estão pensando para seus benefícios próprios e não para os benefícios das ovelhas. As fracas, as ovelhas fracas, não fortalecestes, os doentes não curastes, e a quebrada não ligastes, e as desgarradas não tomastes a trazer, e as perdidas não buscastes, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Então, o profeta verdadeiro é aquele que fortalece os fracos com a palavra de Deus, seja dura ou seja de consolo, de curar os doentes, de quebrar, de consertar, de ligar aqueles que estão quebrados, aqueles que estão aquebrantados, trazer de volta aqueles que estão desgarrados, e trazer e buscar de volta os perdidos, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas. Muitas vezes, esses pastores, com seus escândalos, espalham toda a igreja, com esses falsos profetas. Versículo 11: e eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Deus está dizendo assim, esses falsos profetas espalharam as minhas ovelhas. Hoje nós vemos muitas pessoas desagrejadas, sem igrejas, pessoas que não acreditam mais em nada, escandalizados pelos falsos profetas. Mas aqui está dizendo, na profecia de Ezequiel, capítulo 1, versículo 11: eis que eu mesmo, o Espírito Santo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, as dispersas e a livrá-lo-ei de todos os lugares do dia da escuridão. Eu mesmo apacentarei, eu mesmo farei repousar, diz o Senhor Deus. E as perdidas buscarei, as desgarradas tornarei a trazer, e as quebradas ligarei, e a enferma fortalecerei. Eu sei que tem muitas pessoas que saíram da igreja, ficaram perdidas, caíram no fundo do poço e hoje estão retornando, muitos estão retornando à igreja, mas não na igreja de origem, mas na igreja estão escolhendo, estão cada vez mais seletivos em buscar igrejas sérias. Obrigado. Sério. Irmãos, aqui a Bíblia está dizendo que Ele mesmo vai buscar, Deus mesmo vai buscar. Você sabe que nos países islâmicos, principalmente no Irã, que é proibido você, se você praticar o cristianismo, você pode ser preso, né? Na China, na Coreia do Norte, nos países islâmicos, né? No Alcorão existe uma passagem falando de Jesus, que existia um grande profeta que curava as pessoas, e muitas dessas pessoas sofrendo toda essa repressão, mesmo não sendo cristãos. Por exemplo, no Irã, que aquelas mulheres, teve uma mulher que morreu porque ela simplesmente deixou sair para fora, assim, daquele pano, daquele tecido, daquele pano que eles cobrem a cabeça, tucho de cabelo, né?
E a polícia da moralidade prendeu, espancou tanto que ela acabou sendo hospitalizada e morreu. E mais de 500 pessoas saíram na rua para fazer protesto, porque lá no país islâmico, na ditadura, eles são obrigados a seguir o Alcorão pela lei. Se você não seguir o Alcorão, você é preso. É diferente do cristianismo. No cristianismo, você prega a palavra de Deus e você aceita se você quiser. Calma. Ninguém está aqui obrigado a estar aqui. Mas você está aqui porque você fez essa opção. Porque você escolheu seguir Jesus. Porque você aceitou Jesus. E nesses países aí, eles são obrigados. Nem quem não quer, nem quem não tem fé nenhuma em Maomé, em Alá, em ninguém. Mas se ele não seguir, ele vai ser morto ou ele vai ser preso. Então, muitas dessas pessoas estão sofrendo pressão. Eu não tenho nada, eu não quero usar a burca, eu não quero usar essa roupa, eu não tenho nada a ver com isso, eu não acredito nisso. Mas eu sou obrigado a usar. Então, muitas pessoas dessas estão se revoltadas, né, e estão descobrindo Jesus no próprio Alcorão. Estão se convertendo e estão criando igrejas subterrâneas. As igrejas não morrem. Está tendo avivamento no Irã, está tendo avivamento na China, está tendo avivamento na Coreia. E quando as pessoas se tornam cristãos no momento da perseguição, você imagina a força daqueles que existem, daqueles que permanecem. Você imagina a fé dessas pessoas. E você é inimaginável as experiências que eles estão falando com Deus, Deus falando diretamente com eles. Por isso que eu digo que esta profecia de Ezequiel já está se cumprindo. Eu disse no versículo, no capítulo 34, no versículo 11, diz assim: eis que eu mesmo, o Espírito Santo, eu mesmo, Jesus, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Não importa se é na China, não se importa se é no Irã, não se importa se é na Coreia do Norte, não se importa se é na Arábia Saudita, mas todas essas que estão dispersas, que não existe nenhum pregadores, mas eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas e livrá-las de todos os lugares no dia da escuridão que eles já estão vivendo. Eu mesmo apacentarei, eu mesmo farei repousar, diz o Senhor Deus, e as perdidas buscarei, as desgarradas tornarei a trazer, e as quebradas ligarei, a enferma fortalecerei. Deus já está fazendo cumprir esta palavra. Mas, mudando totalmente de assunto, no versículo 16, ele diz que as igrejas, mas as ovelhas gordas e fortes eu destruirei. Acaso não basta os bons pastos, mas pisais com os pés? E não basta as águas claras, senão que as suje com os pés. O Senhor Deus diz assim: eis que eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e a magra. Porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, com os vossos chifres escorniais, fazendo uma analogia, uma comparação com as ovelhas. Todas as fracas, até as espalhais para fora. Ele está dizendo que na igreja que tem bons pastos. Gente, você viu quantas Bíblias novas, versões novas nós temos hoje? Bíblias para estudo? NVI, NAMA, nova, atualizada, e
Almeida atualizada, né? Atualizadas, tem uma quantidade enorme de traduções de Bíblia de Jerusalém, uma quantidade enorme de Bíblias para você estudar. Se você disser assim, não, essa Bíblia tem uma linguagem muito arcaica, vai lá e compra a Bíblia na linguagem de hoje. Só falta falar gíria. Né? Então, nós estamos num bons pastos, não basta no versículo 18, mas pisais com os pés. Não basta águas claras, senão suja com os pés. Nós estamos sujando com os nossos próprios pés, não acreditando, não lendo, usando a palavra de Deus só para os nossos próprios interesses. Nós estamos procurando a igreja evangélica. Está virando igual essas religiões de feitiçaria, que cada um está só na busca dos seus próprios interesses e não dos interesses espirituais de aproximar e servir a Deus. 20, o Senhor Deus diz: eis que eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a magra. Igrejas que as pessoas estão competindo ministérios, quer seja ministérios de louvor, quer seja presbitério, quer seja qualquer tipo de poder onde as pessoas possam aparecer, existe uma disputa, uma empurrando outras, em vez de estarem ajudando. Por isso que na hora da Santa Ceia eu disse que nós somos um corpo, que temos que ajudar uns aos outros e retornar para que nós não tenhamos esse tipo de problema. Nós não temos esse tipo de problema, porque a nossa igreja é pequena e a nossa igreja sente falta de pessoas para trabalhar. Mas imagina naquelas igrejas famosas, ricas, que tem todo tipo de equipamento, todo tipo de aparato. Qual é a disputa que existe ali para ocupar aquele palco? Qual é a disputa que tem para ocupar aquele púlpito? Qual é a disputa que existe para aquelas pessoas que querem assumir uma liderança naquele lugar? 19, versículo 19 diz assim: eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Depois sede zelosos e arrepende-te. Versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na casa do Senhor e cearei com ele e ele comigo. Eu não vou aqui, como pastor, fazer nenhuma promessa mirabolante. Não vou fazer nenhuma promessa maravilhosa para você, mas quero fazer um convite àqueles que querem servir a Deus, aqueles que querem sacrificar a sua vida para fazer a vontade do Senhor. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, e assim como eu venci. Você não vai sentar no trono agora, você vai sentar no trono só depois. E assim eu me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja: só vai assentar no trono, junto com Jesus, aqueles que hoje estão entregando a sua vida para servir. Assim como Jesus morreu na cruz para chegar no trono do Pai, assim nós também temos que morrer para o mundo e tornar a nossa vida para Deus, para que nós possamos sentar com Jesus na glória. Então eu quero dizer nesta noite: quem não está preocupado com dinheiro, quem não está preocupado com fama, quem não está preocupado em querer se apresentar diante dos outros, mas aqueles que querem servir a Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós gostaríamos de dizer para você que profeta verdadeiro é aquele que diz a palavra de verdade, porque o nosso coração é enganoso, né? Jeremias capítulo 17 diz assim: enganoso é o coração do homem,
desesperadamente corrupto. Quem entenderá? Por exemplo, ele está dizendo que quando nós vamos na igreja buscar a Deus, a sua presença, não basta. Nós precisamos ter discernimento do que nós estamos buscando, se é da vontade de Deus. Deus não é lugar de fuga, não é lugar de mentira, não é lugar de engano. Não é trazendo os dízimos que você vai comprar na consciência de Deus. Porque Ele não é um guarda corrupto. Mas Deus não precisa de nada disso. Deus vai ver o coração de cada um de nós. Por exemplo, não basta eu ser uma pessoa estudiosa, esforçada, e eu vou conseguir uma vida de sucesso, e eu vou ajudar as pessoas, e eu vou ter fama. Tudo isso parece maravilhoso, tudo isso parece ser de Deus, mas Deus pesa a nossa motivação. Qual é a nossa motivação que faz com que nós agimos desta forma? Muitas vezes é por vingança aos pais, muitas vezes é vingança para aquelas pessoas que nos humilharam, muitas vezes são coisas que nós queremos vingar para aquelas pessoas que nos maltrataram, e não tem nada a ver. Tudo aquilo que você está fazendo é maravilhoso para os olhos do homem, mas para Deus não vale absolutamente nada. Então, quando você vier a Deus, quando você vier na casa do Senhor, o profeta verdadeiro, aquele que vai fazer você examinar o seu coração. Qual é o seu propósito? Qual é a sua verdadeira direção que Deus quer na sua vida? Caso contrário, você não vai atingir a lugar nenhum os seus propósitos. Só vai atingir os propósitos de Deus aqueles que vêm com sinceridade. E para vir com sinceridade, não basta eu querer, porque a minha ignorância, na minha corrupção no meu coração, eu posso estar completamente enganado. Então só tem uma saída: de eu ter fé em Jesus e aprender a obedecer tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. E dizer que uma das grandes coisas que faz com que as pessoas procurem falsos profetas, os adivinhadores, é a nossa insegurança de tomar uma decisão. Então, eu vou mostrar, normalmente eu falo, eu vou lá na igreja para ver se Deus revela. Mas eu quero dizer para você, sem que eu diga para você que Deus está me mostrando isso ou aquilo, que você tenha recebido a revelação da própria palavra de Deus, que eu tenho que mudar o meu caminho, que eu estou no caminho errado, que eu estou no caminho do engano. Por exemplo, uma pessoa que chega para o pastor, se uma menina chegou para mim e falou assim: pastor, aqui é o meu namorado, eu queria que o senhor orasse para Deus mostrar se ele vai ser meu marido. Aí eu falei para ele: não, menino, não vai ser seu marido. Eu falei assim: mas como o senhor nem orou ainda? Aí eu falei para ela: se você tem dúvida, então aproveita as dúvidas. Se você está perguntando para mim, você está com dúvida. Se você está com dúvida, então não case. Você vai casar com uma pessoa com dúvida? Então não precisa de revelação. Então, mas muitas vezes, qual é a motivação por que eu estou querendo casar? É para me vingar do relacionamento antigo? É para eu provar para os outros que eu não vou ficar para trás, não vou ficar solteirona ou solteirão? É para provar para os outros que você é capaz de seduzir alguém? Olha quantas motivações que nós estamos procurando na igreja que não é de Deus. E muitas vezes a palavra de Deus diz assim:
esperei com paciência no Senhor. E você e nós, muitas vezes, somos ansiosos, não conseguimos esperar, não temos paciência, e é nisso que Deus quer trabalhar na nossa vida. Mas se você tiver paciência, como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Em nome de Jesus. Senhor, queremos ouvir a tua voz, Pai. Senhor, tira de mim toda a ansiedade. Eu quero confiar plenamente no Senhor, que o Senhor está na direção da minha vida, que eu vim buscar o caminho certo, que se eu não recebi o discernimento hoje, eu vou continuar vindo até que eu receba com clareza qual é a decisão que eu devo tomar. Por isso que muitas pessoas, ó Deus, estão cada vez procrastinando ou estão adiando as suas decisões pela sua insegurança, pela sua falta de fé. Mas em nome de Jesus, nós vamos mudar o curso da vida daqueles que creem na palavra e no autor da palavra,